Boa noite. Muito boa noite. Vamos dar continuidade à nossa correção da prova de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, eu ontem não pude fazer. Oh, meu amor, linda do coração. Tô com saudade de você. A gente não tem se falado esses dias aí, hein, Martina? Pela grupo de WhatsApp, não tenho visto você. Um beijo grande, linda. Vejam, queridos. Então, ontem nós faríamos a nossa segunda... Ô, Lucas! Tudo bem? Luzinha do meu coração, minha querida Luzinha aí em Resende deve estar uma delícia. Ah, meu Deus. Ah, que todo mundo ficou falando que ia ser, né? Eu queria só que vocês me dissessem uma coisa. Pera aí, rapidinho. Primeiro, deixa eu organizar. Eu falei que aquilo ali não era participação de suicídio. Eu falei que aquilo ali era homicídio. E eu falei que a dúvida que se tinha ali, que se poderia brigar, é com relação à questão da incidência ou não do benefício. Porque era uma questão referente a uma interpretação, uma visão, né? Porque o benefício, como eu disse, ele qualifica o homicídio por ser meio insidioso, ou por ser meio cruel, ou por ser meio que exulta perigo comum. Ali não era nem cruel, porque a vítima morreu imediatamente, também não era meio de que pudesse resultar perigo comum. A história era verificar se era ou se não era meio insidioso, né? Meio insidioso é o subrepetício, o feito às escondidas. Então, muita gente podia dizer assim, não foi feito às escondidas porque a pessoa sabia que estava tomando veneno, então não tem a qualificadora. Outros poderiam dizer assim, não, mas ela não sabia que ela estava sendo executada com veneno naquele momento. Então é uma questão só de interpretação. Inclusive, várias pessoas ligaram para mim hoje e disseram isso, né? Ah, que bom, querido, eu vou estar em São Paulo, sábado, dando uma aula presencial lá no Federal Concursos, aula beneficente com 1 quilo de alimento não perecível, aparece por lá, pessoal aí de Macapá. Então, queridos, como eu estava dizendo para vocês, a questão ali era de interpretação, né? Isso, na Paulista, exatamente. Então, como eu estava dizendo para vocês, aquela questão era, galera aí de Vitória, de interpretação, né? E aí muita gente me perguntou, poxa, professora, você me ajudaria a fazer um recurso? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Qualquer coisa que vocês precisarem com relação a um eventual recurso, vocês me escrevam lá pelo direct, façam um minuto em um recurso e me passem, que eu faço com todo amor, com todo carinho, para verificar o que poderia ainda sair dali, né? O que poderíamos tirar. Emanuele, linda do mundo, você que é linda, linda, linda. Joia? Então vamos ver as demais questões, vamos corrigir as demais questões, que hoje tem um time de terceira categoria que vai jogar, mas o pessoal é apaixonado por este time de terceira categoria, inclusive meu filho já tá aqui que não consegue. Ô, Lenise, linda, um beijo muito grande. E ó, meu filho já não consegue nem respirar, já passou mal, né? E precisamos secar, Deus, precisamos secar. Então o povo já tá aqui na live pensando como vai ficar, né? Exatamente. Olha, o Lu, deixa eu falar pra você. Gente, me ajude aí. O gabarito da questão lá do lance do veneno eles deram o gabarito, me ajudem aí. Eles deram o gabarito dizendo que era homicídio. Isso eu não tinha dúvida de que seria homicídio, né? Mas acontece que parece que eles deram o gabarito de que era homicídio simples, não é? Então seria um homicídio simples os dois casos dados. Eles então não entenderam como hipótese de benefício. Quer dizer, eles fizeram aquela interpretação, como eu falei para vocês que eles podiam fazer. A pessoa sabia que estava tomando veneno, então não é benefício, tá? E aí, queridos, e eu quero dizer para vocês, né? Eu queria dizer para vocês que exatamente, homicídio simples no primeiro caso, eu não lembro quais eram eu sei que os dois eram homicídio, não eram? Os dois não eram homicídio? Qual era a questão mesmo, hein, gente? Era a questão 19, não era?
Deixa eu pegar aqui. Pois é, era questão... Ah, não. Não, a segunda Ana não responde por nada, exatamente. Era a letra B, que foi o gabarito, né? Que a Ana deverá responder por homicídio simples, não é isso? Não foi essa? Isso, foi letra B, o gabarito da questão. Isso. No segundo eu já falei pra vocês que ela não tinha que responder por homicídio coisa nenhuma e expliquei ontem fartamente na live, né? A hipótese era que naquele exemplo que o cara pensa que tá tomando veneno pra morrer lentamente, ele tá sendo executado naquele momento, aí ali eu falei pra vocês que era homicídio. Muita gente falou assim, não, como é que isso aqui é homicídio? Eu falei assim, claro que é. Mostrei doutrina, falei com vocês sobre isso, mas vamos lá. Vamos agora, essa questão já passou. Quem quiser aí, eu quero ver aí, não, deixa isso pra lá, meu amor. Ó, aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que aprender das provas que a gente faz, a gente tem sempre que tirar, vou fazer, linda. Vou lá secar o Mengão, ó. Cala a boca, o futebol não pode escutar isso, eles vão brigar comigo, gente. Ô, meu pai. Agora vamos lá. Eu vou fazer todas que a gente não fez, tá, meu amor? Vou fazer todas que a gente não fez. Agora, eu só queria deixar um recado aqui a respeito dessa prova. Sim, eu acho que é uma questão de interpretação, Marcelo. Sabe? Eu acho que é uma questão de interpretação. Não, que é homicídio, não tenho dúvida. A questão é sobre a leitura que se faz dessa incidência da qualificadora. Ontem na minha live, anteontem, né? Eu falei detidamente a respeito disso. O que poderia ser, o que não poderia ser, quais as dúvidas que poderiam surgir, enfim. E eu falei que poderia ser uma resposta ou outra, né? Falei que poderia ser uma resposta ou outra e que nós aguardaríamos o que a banca diria, mas que interpretações caberiam para as duas respostas. Mas eu quero dizer para vocês, antes da gente começar a correção das questões de hoje, né, para nós terminarmos, primeiro eu queria pedir desculpas a vocês com relação a ontem, né, porque ontem eu faria live, mas eu estou aqui com uma reforma aqui no meu, tô fazendo aqui uma pinturinha aqui, e eu não podia ficar ontem aqui. E aí eu não pude dormir aqui na minha casa, né? Porque eu teria que usar meu escritório até o fim, não pude. Fui para um hotel, chegou no hotel, o hotel não tinha internet. Agora tu vê um hotel business, que eles dizem que é business, e não havia internet no hotel, né? Como é que é? Não vou ter... Ah, não tenha não, Pedro. Por favor, fale comigo. Vou ficar muito triste se você não falar. Pelo amor de Deus, logo eu, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga, defensora pública, que quando fala assim... eu conheci sua amiga Cláudia... Falaram pra ela assim... eu conheci sua amiga Cláudia Barros, conversei com ela. Aí ela disse assim... E com quem Cláudia Barros conversa, gente? Cláudia Barros é camelô. Agora você vê... Ela diz, é uma figura, gente, essa minha amiga. Mas vamos lá. Então, queria pedir desculpas a vocês, né? Lu, linda do meu coração. Eu vou ficar apaixonada se você for. Agora escute, eu vou... nós vamos corrigir, mas eu queria antes falar uma coisinha pra vocês, sabe? Eu queria falar pra vocês que... Isso eu sou, Jorge, povão completo, querido. Só não sou flamenguista, mas sou povão completo, né? Então, olha só, eu queria conversar com vocês porque essa prova, ela me trouxe assim, uma lição que eu acho que eu devo passar pra vocês, né? Nós precisamos parar de ler o reme-reme. Nós precisamos parar de ler aquilo que todo mundo lê. Aquilo que todo mundo já sabe. Eu fico insistindo nisso com o pessoal que estuda comigo, com o pessoal de cujos grupos de WhatsApp eu participo. Eu digo, gente, isso aí que vocês estão fazendo não é forma de estudar. Vocês não estão estudando de forma sistematizada. Vocês não estão olhando tudo sobre uma determinada matéria. Vocês vão pegando um pouquinho daqui, pouquinho dali, pouquinho dali. Vocês acham que vocês vão conseguir passar assim. Não é. Vamos parar de ler apostilinha, materialzinho preparadinho, porque isso não faz mais com que você passe num concurso para delegado de polícia, não. Há muito tempo já. Para com essa ideia de que materialzinho preparadinho, postilhinha, vai fazer você passar no concurso, porque não vai fazer você passar no concurso. Toda hora as provas vêm e dão tapa na cara da gente, tal, tal, e o pessoal está
insistindo. Então eu vejo esses métodos fantásticos, extraordinários, essas coisas assim que vendem 1000 facilidades. Aqui tá tudo aqui, é só estudar isso aqui que tem tudo. Não é. Você tem que entrar de cabeça na doutrina. Se você ficar neste reme-reme, não vai conseguir. Já foi tempo, eu tô falando pelo menos com relação à minha matéria, que se podia fazer, né, qualquer prova, estudando qualquer material. Não é mais. As provas de delegado, as últimas provas de delegado, estão provando isso toda hora pra gente, a cada concurso que passa. Então você tem aí uma opção: fingir que está estudando ou estudar, sabe? Fingir que está estudando ou estudar. Então vamos lá, vamos fazer a nossa história aqui, vamos continuar a nossa correção da prova de Mato Grosso do Sul. Então, uma questão lá que nós ainda não fizemos foi a questão de número 22. A questão de número 22 dizia que o Ricardo foi preso em flagrante por estelionato em 2005 em Corumbá. Então, foi preso em flagrante em 2005, foi definitivamente condenado 2 meses depois, a pena de reclusão de 2 anos. Então, qual é a ideia que se passa aqui? Ele praticou um crime de estelionato e foi condenado. Só que quando ele ficou preso esse tempo, é o que se extrai disso aqui, né? Porque não tem nada dizendo que tenha sido na época concedida a liberdade provisória para ele ou coisa que o valha. Não é verdade? Então, olha o que acontece. Então, ele foi preso em fevereiro e 2 meses depois, ele foi condenado. Então, ele agora tem uma condenação transitada em julgado. Se ele pratica um outro crime, ele pode ser considerado reincidente, desde que não tenha passado o período depurador da reincidência. Certo? Então, como é que se conta esse período depurador? E lembrando, não é para ter gabarito, porque o gabarito você já tem. Aqui a gente vai fazer uma explicação das questões, né? Como eu sempre insisto em fazer para quem quer, de fato, estudar. Então, vamos lá. Quando nós falamos aqui no artigo 65 do Código, 64 do Código Penal, o Código Penal diz que para efeitos de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Tá certo? Então, a minha pergunta é a seguinte: quando ele acabou de cumprir a pena, ele acabou de cumprir a pena por esse crime aqui, quando ele acabar de cumprir a pena por esse crime aqui, contaremos 5 anos. E se já tiver passado mais de 5 anos, cessam os efeitos da reincidência. Só que tem uma coisa: a condenação dele veio em abril, não foi isso? Fevereiro, março, abril. Só que ele já estava preso desde fevereiro. E eu tenho que contar esses 2 meses em que ele estava preso. Isso aqui é o período de detração isso aqui é o período que deverá ser considerado para fins de detração. Artigo 42 do Código Penal. A detração que computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória no Brasil ou estrangeiro. Tá certo? Então, aquele tempo em que ele ficou preso deveria ser computado. Aí alguém tá falando aí, mas a questão não diz que ele ficou preso. A questão diz que ele foi preso em flagrante. Mas olha só, presta atenção. A questão diz que ele foi preso em flagrante. A questão não diz que ele foi solto em momento nenhum. Então, o que significa dizer que ele foi preso e continua preso, até que 2 meses depois veio a condenação, transitada em julgado. A outra questão que passaram aqui, que depois ele foi lá pra fora e que aí praticou um crime lá fora, só que não tinha nem havido condenação. Na verdade, a reincidência dele deve ser computada por conta desse crime de estelionato de fevereiro de 2005. Então, qual era a resposta certa? Qual era a resposta certa? Letra A, não foi?
O sentenciante se equivocou ao considerar o réu reincidente, pois quando do primeiro crime ignorou o período de detração penal. Tá certo? Então, na verdade, ele já tinha começado a cumprir aquela pena de 2 anos lá em fevereiro de 2005. Então, ele terminou em 2007. Entendeu? Você fez o raciocínio. Agora, muita gente errou porque contou o lance que tinha acontecido lá no Paraguai. Não foi no Paraguai que aconteceu alguma outra? Isso, lá no Paraguai. Teve gente que errou também porque contou com base em período diferente. Então, a letra certa era a letra A. Era a letra A, não era a letra A, gente, que era a letra certa? O sentenciante se equivocou ao considerar o réu reincidente, pois para o primeiro crime, ele ignorou a detração. Então, eu tenho que querer considerar fevereiro de 2005, março de 2012, não é isso? Fevereiro de 2007, desculpe, que teria terminado de cumprir a pena. Em março de 2012, já teriam se passado mais de 5 anos. Então, ele não era mais reincidente e aqui errou ao ser considerada a reincidência. Então, essa de número 23, nós não havíamos feito. Outra que nós não tínhamos feito foi a questão de número 24. Eu quero muito que vocês prestem atenção para a questão de número 24. A questão de número 24 diz assim: não aceitando o término do seu casamento, o felinto manteve Isaura por 1h30 sob a mira de um revólver. Durante esse tempo, o delegado Moraes negociou a rendição do felinto. Aos prantos, o felinto repetia que libertaria a ex-mulher. Contudo, efetuaria um disparo contra sua própria cabeça, pondo fim à vida, pois não viveria sem a sua amada. Vamos lá. Passados mais alguns minutos, decidiu libertar Isaura. Ainda transtornado e de arma em punho, ele se dirigiu à saída do local onde estava acuado pelos policiais e, inesperadamente, ao invés de se entregar, meu Deus, apontou o revólver aos integrantes do grupo tático, gritando que efetuaria um disparo. Nesse momento, vendo uma ameaça em felinto, pois estava prestes a atirar contra os policiais, o que Moraes fez, esse delegado sempre atento? Moraes efetuou um disparo mortal. Em seguida, ao se aproximar do corpo de felinto, verificou que a arma do felinto não estava municiada, gente. Visando evitar qualquer responsabilização penal, o que deve a defesa técnica de felintos suscitar. Preste atenção. Quando nós fazemos uma questão como essa, a primeira coisa, nós precisamos detectar de que figura, nós precisamos detectar a figura, o instituto de que se trata. Então eu te pergunto, do que trata essa questão de número 24? Pessoal que está aí na live assistindo, prestando atenção, tô vendo aí, hein? Cadê? Do que trata essa questão de número 24? De que figura trata? Escrevam aí, vamos lá, vamos ver se o pessoal tá aí. Eu não tô vendo nada, o pessoal não tá escrevendo. Vamos lá? Não, primeiro qual é a figura? Hein? Primeiro, qual é a figura? Não, ele não tá em legítima defesa. Por quê? Olha por que ele não tá em legítima defesa, Lu. Ele não tá em legítima defesa porque ele, o outro, não iria atacar ninguém, gente. Ele imaginou que o outro iria atacar, mas o outro não iria atacar ninguém. Perfeito! É uma situação de discriminante putativa. É uma situação em que ele imagina uma situação de fato que não existe, mas que se existisse, tornaria o seu comportamento legítimo. É assim ou não é? Ele, na verdade, imagina estar em legítima defesa de terceiro, mas ele não está. Essa figura está descrita no artigo 20, parágrafo 1º. E isso caracteriza uma hipótese de erro. O agente aqui está errando sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Bem, aí nós temos que verificar qual a natureza jurídica desse erro, né? Porque o que a questão queria saber é que tipo de erro é esse. Primeira coisa tinha que detectar. Isso é legítima defesa putativa. Na hipótese de erro por pressupostos fáticos, erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação. É a figura pessoal aí de São Luís
prevista no artigo 20, parágrafo 1º. Qual a natureza desse erro? Muito bem. Sobre a natureza desse erro, existem 3 correntes. Para a teoria extremada da culpabilidade, isso é erro de proibição indireto. Para a teoria limitada da culpabilidade, isso é erro de tipo permissivo. E para a teoria que remete às consequências jurídicas, isso é erro sui generis. Então, eu tenho 3 teorias distintas que vão dar 3 naturezas distintas para esse erro. Só que tem uma coisa. Eu tenho que verificar qual dessas teorias foi adotada aqui entre nós. E a exposição de motivos do nosso Código Penal diz, nos seus itens de números 17 e 19, que nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade, né? Então, que o nosso tratamento do erro veio de acordo com a teoria limitada da culpabilidade. Se a nossa exposição de motivos diz, nos itens 17 e 19, que nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade, para nós, qual é a natureza jurídica deste erro? Para a teoria limitada, isso é ou não é erro de tipo permissivo? Repetindo, para a extremada, erro de proibição indireto, para a limitada, erro de tipo permissivo, para que remete às consequências jurídicas, erro sui generis. Se nós usamos a teoria limitada, então isso é um erro de tipo permissivo. Certo? E a letra certa era a letra A. Ele agiu em contexto de erro de tipo permissivo invencível. Óbvio. Óbvio. Ele tinha todas as razões do mundo para imaginar que o Filinto estaria com uma arma para matar os seus policiais, e muito bem fez o delegado Moraes. Ok? Muito bem. Agora, então, essa foi a 24ª questão da nossa provinha aqui, não é? Aí depois nós tivemos uma questão, me ajuda aqui, gente, que difícil. Agora aqui a 25ª questão. A 25ª questão fala do quê? Fala da Miriam. A Miriam, que é mãe do Rodrigo, e do José, que é tutor do João. Então, Miriam com relação a Rodrigo e José, que é tutor de João. Receberam convocação da Promotoria de Infância e Juventude para comparecer em audiência pública destinada a tratar específico programa para prevenir a evasão escolar. Certo? Muito bem. Na carta havia advertência em negrito e sublinhado que a presença seria obrigatória, sob pena de incorrerem os pais em apuração de responsabilização criminal por abandono intelectual. O crime de abandono intelectual não pode ser praticado por tutor. José jamais poderia figurar como autor de um abandono intelectual. E por que é que não? Porque a lei diz que abandono intelectual é deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Ele não era filho. Tutores não praticam o crime do artigo 246. Ele não pode ser, não está prevista a figura do tutor no tipo. Então aqui não é deixar sem justa causa de prover a instrução de filho, curatelado, tutelado, não, é de filho. Então, todas as opções que falavam do nosso amigo José como autor de abandono intelectual deveriam ser de plano cortadas. Então ali, salvo o melhor juízo, as letras A, deixa eu só ver, as letras A, C e D não diziam que José poderia ser indiciado? Não poderia. Não poderia jamais. José jamais estaria no abandono intelectual. Agora, a questão era da Maria. Queridos do coração, preste atenção. Eu marcaria a letra que foi dada, o gabarito que foi dado como certo, eu não tenho dúvida alguma que eu marcaria a letra que foi dada como certa. A letra que foi dada como certa, salvo o melhor juízo, é a letra E, não é? É ou não é a letra E? Me ajudem aí. É ou não é? Foi ou não foi a letra E dada como certa nessa questão? Coloquem aí pra mim. Então, só que, na verdade, ela não poderia ser indiciada porque nós não temos nada que diga que ela de fato, escute,
que ela deixou de prover sem justa causa. Eu não tenho aqui nada que me diga que essa mulher tenha deixado de prover a instrução primária do seu filho sem justa causa. O que eu tenho é que ela teve uma justa causa para não comparecer à reunião lá do Ministério Público, lá na audiência pública, certo? Mas o resto, eu não tenho nada contra essa mulher. Eu não tenho nada de concreto que me diga que essa mulher tenha praticado um crime de abandono intelectual. Porque o abandono intelectual significa deixar sem justa causa. Então eu precisaria de maiores subsídios para dizer que essa mulher foi. Eu não tenho esses subsídios aqui. Eu quero repetir. O lance dela não ter comparecido e o lance dela ter tido uma justa causa para não comparecer àquela reunião não tem a ver com o abandono intelectual. Certo? Então, de qualquer forma, aqui nenhum dos dois poderia ser indiciado por crime de abandono intelectual. Bem, vamos então continuar. Depois aqui nós não fizemos, depois nós fizemos a 27, nós fizemos a 28, nós fizemos a 30, a 29, 30, 31. Depois nós não fizemos a questão de número 32, não é isso? Foi a 32 a que nós não fizemos na sequência? Pô, mas eu lembro que tinha uma aqui grandona que eu queria falar do paternalismo penal. A gente já fez, é? E agora eu não lembro. Cadê? Vamos lá. Depois da 32. Vamos fazer aqui e a gente vai vendo lá, tá certo? Agora a questão de número 32. Questão de número 32, tá? Ah, 26. Muito obrigada, meu amor. A questão de número 26. Essa que eu tô procurando e não tô achando aqui, meu bem. A questão do paternalismo, né? Que é a questão de número 26. Vamos lá. Preste atenção para a questão de número 26, que pode ser, assim, considerada assim, uma das questões mais difíceis dessa prova, né? Essa questão de número 26, ela fala aqui, considerando que o processo já falei, sim. Essa daí eu já falei desde a outra live, tá? Vamos lá. Questão de número 26. Considerando que o processo de criminalização está intrinsecamente relacionado à noção de bem jurídico, assinale a alternativa correta. Aí a primeira fala assim, a disponibilidade dos bens jurídicos coletivos é ilimitada. Martina, linda! Ó, a disponibilidade dos bens jurídicos coletivos é ilimitada. É ilimitada. E por isso, a tipicidade material do fato pode decorrer do consentimento de alguns dos seus titulares. Bem, aqui, havendo mais de um titular, eu não posso falar de disponibilidade. Quando eu falo de bens jurídicos coletivos, essa disponibilidade não é ilimitada coisíssima alguma. Vamos lá. Então, tá errada. A letra B. A teoria da proteção penal proposta por Jacobs tem fundamento na Constituição e, como tal, refuta a ideia de que a missão do direito penal é a proteção da vigência da norma. Está errado, porque é justamente o contrário. O Jacobs é o principal opositor da teoria constitucional da tutela dos bens jurídicos. Para ele, a finalidade do direito penal não é a tutela de bens jurídicos, mas sim a proteção da vigência da norma. Então, ele não refuta a vigência da norma em absoluto. Ele, ao contrário, ele dá supremacia a essa questão. O direito serve para proteger a vigência da norma. Então, ele não refuta, é o contrário, ele não afasta a ideia de que a missão do direito penal é a proteção da vigência da norma. Ele insiste em que a missão do direito penal seja a proteção da vigência da norma. Ele quer assegurar a norma perfeito, tá? Ele refuta a questão do bem jurídico, tá bom, queridos? Então, está errado, letra B. Letra C. O paternalismo constitui intervenção estatal na liberdade individual, sempre de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, podendo interferir, inclusive, em suas escolhas morais. Muito pelo contrário. Olhem só, o paternalismo é justamente, o paternalismo penal, ele contraria, a conduta paternalista, ela visa contrariar a vontade
daquela pessoa a quem julga incapaz de fazer escolhas certas. Então, ele não fala que de acordo com a vontade do titular do bem jurídico. A vontade do titular do bem jurídico não é importante. Porque a conduta paternalista é achar que aquela pessoa não tem condições de fazer as melhores escolhas. E que o Estado tem a condição de fazer a melhor escolha. Então, é justamente o contrário do que está dito aqui. Não é de acordo com a vontade, é contra a vontade. Tá certo? Então, o paternalismo, ele é marcado, assim, por uma falta de confiança. Sabe? A falta de confiança de que a pessoa, que o indivíduo possa escolher aquilo que é melhor para ele. Entendeu? Então, ele não tem confiança na autonomia da outra. Então, ele vai atuar, mesmo que seja em desconformidade com a vontade da outra. Não é como está aqui. Tá? Aqui a conduta paternalista, ela tem essa coisa de vamos evitar o mal, vamos fazer o bem, né? Vamos impor que as pessoas atuem assim, porque nós temos certeza, não façam isso ou aquilo, porque nós temos sua segurança, o Estado tem segurança suficiente de que ele sabe o que é melhor para a pessoa. Então a contrariedade à vontade marca a conduta paternal, a visão paternalista. Então está errada essa questão, essa letra está errada. Agora vamos lá, na letra D. No tipo de incesto previsto expressamente no Código Penal, nós não temos previsão de incesto. O incesto é conduta imoral, nojenta, enfim, mas não é conduta tipificada como criminosa, em absoluto. De sorte que a resposta correta estava na letra E, que fala que a incriminação da omissão de socorro revela a possibilidade, ainda que eventual, da tutela de um bem jurídico nascer diretamente do poder punitivo, tá? Então, essa foi a questão de número 26. Agora sim, nós podemos passar para a questão de número 32, né? A questão de número 32 era uma questão fácil, né, gente? A questão de número 32 falava com relação aos princípios do direito penal. O gabarito, salvo o melhor juízo, era a letra E, não era a letra E o gabarito? Fala aí pra mim, gente. Fala aí pra mim. Se o gabarito não foi a letra E, fala aí pra mim. Foi ou não foi a letra E o gabarito da questão 32? O gabarito oficial, quem pode escrever assim pra mim? Então vamos lá. Muito obrigada, meu amor. Então vamos lá. O que está errado, então, nas outras? A letra A fala que a interpretação autêntica contextual visa dirimir a incerteza ou obscuridade da lei anterior. Não, é daquela própria lei. Não se aplica o princípio da individualização da pena na fase da execução penal. Claro que sim. A individualização da pena é aplicada nas 3 fases de aplicação da pena. O legislador é obrigado a colocar um patamar mínimo e um patamar máximo de pena. Na aplicação, quando o juiz se movimenta entre esses patamares mínimo e máximo de acordo com a análise do artigo 59, do artigo 68, enfim, não é? Individualizando de acordo com a culpabilidade, com os antecedentes, com a conduta social, com as consequências, circunstâncias do crime, certo? E na terceira fase, você faz também a individualização, porque cada um vai cumprir a pena de acordo com as suas características pessoais, de acordo com o seu comportamento e de acordo com ter ou não ter atingido os fins da execução. Então, a pena não é cumprida igual para todo mundo, em nenhuma das fases. Vamos lá, aliás, a pena não é combinada num patamar único, ela não é aplicada de forma igual para todo mundo e ela não é executada de forma igual para todo mundo. Então, a individualização, ela se aplica aos 3 momentos da pena. Se um dia cair na tua prova, como é que se individualiza a pena na hora, no momento legislativo, que já caiu em prova, você saiba que a individualização da pena, no que tange ao momento legislativo, que é o momento da sua combinação, se dá quando o legislador traz uma figura típica e traz uma pena mínima e uma pena máxima a ser aplicada a essa conduta criminosa. Porque só assim ele possibilitaria que o julgador depois se movimentasse entre esses limites. Então essa questão foi a questão de número 32. A questão de número 33 dizia assim: a dignidade sexual integra o princípio maior da dignidade da pessoa humana, né? E aí diz assim, ó, no que diz respeito aos crimes de estupro e estupro de vulnerável, assinalemos a situação assertiva correta. O ato de manter relações sexuais mediante violência e grave ameaça com pessoa maior de 14 anos, como é que é? Mediante violência e grave ameaça com pessoa maior de 14 anos e menor,
de 18 anos de idade. Aí agora eu fiquei sem o final. Vamos lá? Sei que essa letra estava errada. Eu tava aqui só um instantinho. Ih, não vou ter aqui não. Não vou ter aqui não. Eu não tenho um final. Essa questão está errada porque se você mantém com violência ou grave ameaça relação sexual com qualquer pessoa em qualquer idade, é óbvio que isso é conduta típica de estupro, que poderá ser estupro de vulnerável se for menor de 14 anos ou se estiver em qualquer das circunstâncias do estupro de vulnerável. E será estupro do 213 nas demais hipóteses. Vamos lá? Agora, o que dizia a letra B? Tá muito ruim isso aqui pra mim, gente, porque, na verdade, eu estou aqui com aquela... Como é que eu vou explicar? Eu estou aqui com como é que... Não, tava difícil. Meu problema é que eu tô aqui com cópias. Aí isso fica difícil pra caramba pra mim. No crime de estupro, exige-se da vítima retidão moral, não caracterizando constrangimento ilegal a prática do ato contra uma prostituta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Então, de jeito nenhum. As qualidades, o fato da vítima ser prostituta, não ser prostituta, isso não tem importância nenhuma para a incidência para o reconhecimento da figura típica. A violência praticada no crime de estupro é uma imposição de ordem física direta perpetrada contra a vítima. A violência indireta praticada contra terceiro que a vítima queira proteger não caracteriza a tipicidade formal. Errado. Claro que caracteriza, não é? Se a pessoa, então, pratica violência contra terceiro ou ameaça a prática de violência contra terceiro para que a vítima ceda ao apelo sexual, caracteriza também o crime. Vamos lá. No estupro de vulnerável, o consentimento não opera como causa permissiva e sua aferição, seja na forma direta ou por equiparação, é obtida pela conjugação dos critérios biológicos e psicológicos da culpabilidade. Errado. Letra certa, letra E. Não era essa a letra certa? 33, letra E, tá muito ruimzinho aqui pra mim. Vamos lá. A 33, na letra E, dizia assim, ó. O consentimento da vítima menor... Não. O consentimento da vítima maior e capaz, obtido por meio de constrangimento praticado em face de grave ameaça perpetrada pelo autor, não afasta a tipicidade formal. Como é que é? Cadê, gente? Acho que... Vamos lá. O consentimento da vítima, maior e capaz, obtido por meio de constrangimento praticado em face de grave ameaça perpetrada pelo autor, não afasta a tipicidade material do crime de estupro. Claro que não, porque esse consentimento não é válido. Se ele foi obtido mediante constrangimento com grave ameaça, esse consentimento não é válido. Então, não houve consentimento dado por aquela pessoa maior e capaz para a prática do crime de estupro. Não houve consentimento. De sorte, aliás, não houve constrangimento, não houve consentimento, houve constrangimento. E se houve constrangimento, porque olha só, gente, houve constrangimento, houve grave ameaça. A questão colocou aqui algumas palavras para florear, mas houve grave ameaça. Se houve grave ameaça e ela permitiu porque houve grave ameaça, ela não permitiu coisa nenhuma, ela foi constrangida, houve estupro, ok? Vamos lá, a questão de número 34. Isso, claro que caracteriza. A questão de número 34 aí, pra gente já se aproximar aí do finalzinho da nossa prova, né? Vamos verificar a questão de número 34. Toda ação criminosa, advinda de conduta dolosa, papapá, aí faz toda uma introito, né? Essa prova foi difícil. Vamos lá? Agora, há questões nessa prova que são muito fáceis. E há questões nessa prova que são muito difíceis. A 33 foi letra E, não foi isso, gente? Me corrija aí. 33 foi letra E, tá? A live sobre o começo da correção tá aqui no Amo Direito, está aqui no Periscope do Amo Direito. Tá joia? Vamos lá. Então, olha só, eu não tenho como mandar pelo WhatsApp. Eu não tenho isso aqui gravado, não. Isso aqui você tem que entrar aqui pelo Periscope do Amo Direito e gravar, tá bom? Vamos lá. Agora a questão de número 34. O que diz a questão de número 34? Na tentativa, o sujeito dá início aos atos executórios da conduta, os quais deixa voluntariamente de praticar em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade. Olha só, gente, já é para tirar aí.
É voluntário ou é por circunstâncias alheias à sua vontade que ele não pode continuar? Pelo amor de Deus. Como é que é voluntário por circunstâncias alheias à sua vontade? Tá? Não pode. Não pode. Então isso aqui já está errado. Letra B fala assim: o arrependimento posterior ocorre após o término dos atos executórios, porém antes da consumação. Tira. Arrependimento posterior é a figura tratada pelo artigo 16 do Código Penal. Arrependimento posterior, ele ocorre após a consumação, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça até o recebimento da denúncia. Então, quando fala de arrependimento posterior antes da consumação, já tira. Tira, que é totalmente errado. Letra C. A desistência voluntária caracteriza a verdadeira ponte de ouro ao infrator que impede a consumação do crime após o término dos atos executórios? Em absoluto. Após o término dos atos executórios, se ele, após o término dos atos executórios, realiza uma conduta para impedir a consumação, que é isso? Isso é arrependimento eficaz. E outra coisa, na desistência, não é antes dos atos, não. Não, tá errado também antes dos atos, tá, Emanuele? Ele dá início à execução, ele deu início aos atos de execução, ele ainda não havia terminado os atos de execução, quando ele resolve que ele vai interromper os atos de execução. Ele não dá continuidade à execução porque ele não quer, tá? Agora, também está errado aqui, porque diz que na desistência voluntária, ele fica isento de qualquer responsabilidade pelos danos causados. Claro que não. Ele responde pelos atos já praticados, diz a lei. A letra certa, na questão de número 34, era a letra D, que diz que eu tenho crime impossível, o crime impossível demanda o início dos atos executórios do crime pelo agente, eximindo de responsabilidade penal pelo crime almejado, respondendo, todavia, pelos atos anteriores que forem considerados ilícitos. Achei essa questão meio confusa, mas tá? Porque no crime impossível, o que eu tenho, a rigor, é atipicidade da tentativa. Eu tenho atipicidade da tentativa porque o agente se utilizou de meio absolutamente ineficaz ou desejava atingir objeto impróprio. Certo? Tá bom? Mas, letra E, então 34 foi D, não foi? 34 não foi D? 34 não foi a letra D, gente? Fala aí pra mim se 34 não foi a letra D, a resposta correta da 34. Confiram aí pra mim, por favor, me ajudem aqui a galera que tá. Isso, valeu. Valeu aí, meu amor, leiloca? É isso mesmo? Então vamos lá. E a letra E estava errada por quê? Porque a letra E diz que os atos preparatórios do crime não são punidos, mesmo que caracterize em si conduta tipificada, em virtude da teoria finalista da ação que direciona a punição para a finalidade do crime e não para os meios de sua prática. Nossa! Gente, olha só. Atos preparatórios de um determinado crime podem ser tipificados por si sós como um crime autônomo. Um exemplo disso é o crime de associação criminosa. Na associação criminosa, com relação aos crimes que os associados desejam praticar, a associação é uma preparação. Só que o próprio legislador resolveu tipificar isso, que seria uma preparação para outro crime, como um crime autônomo. Uma outra hipótese são os petrechos para falsificação de moeda, no artigo 291. Outra hipótese é o próprio crime do artigo 34 da Lei de Drogas, que diz respeito a comprar, vender, ter em depósito aqueles objetos maquiníssimos destinados à fabricação, preparação, né? Destinados à preparação, fabricação e produção da droga. Joinha? Então, é por aí. Então, está errado também essa letra E. Vamos ver agora a questão de... Não, 35 nós já tínhamos visto, né? 35 nós já tínhamos visto. A questão de número 36 diz, no que diz respeito aos princípios aplicáveis ao direito penal, analise os textos a seguir. O texto diz, a proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o direito penal, senão que nessa missão cooperam todo o instrumental do ordenamento jurídico. A criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de ataques contra bens jurídicos importantes. Bem, então, esses textos se referem ao quê? Letra A foi a resposta certa, não foi? Confirmem aí para mim o gabarito se foi a letra A a resposta certa. Isso diz respeito, gente,
ao princípio da intervenção mínima, tá? Essa questão 36, me ajudem aí com letra A, o gabarito. Isso diz respeito ao princípio da intervenção mínima. Joia? É óbvio. Isso não diz respeito à adequação social. Nós já estudamos adequação social na primeira live. Isso não diz respeito à ofensividade, né? Que requer uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado com outras tantas variantes, né? Como extrapolar o interno, sobre a questão de extrapolar bens jurídicos próprios para atingir de terceiros, com todas as variantes da ofensividade, né? Também não diz respeito à questão de proporcionalidade. Isso diz respeito à intervenção mínima. Direito penal, ele não é arroz de festa. Direito penal não pode ser usado para tudo. Direito penal deve ser usado como última ratio, porque o direito penal é subsidiário, certo? Então, tudo são princípios que estão muito relacionados. Intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade, ok? Muito bem. A questão de número 37. Essa questão de número 37... ela é maliciosíssima. Porque a questão de número 37, ela fala de uma figura que hoje, depois de tantas hipóteses de colaboração premiada, de delação premiada, é uma figura que fica assim, tanto quanto esquecidinha lá no seu canto. Que é a figura do 159, parágrafo 4º do Código Penal, tá? Que não foi expressamente revogada, mas para mim tá revogada, porque nós temos outras questões, mas isso não é uníssono, então não interessa. Muitos acham que ela ainda tem o seu valor, né? Ela não foi revogada expressamente. Então, vamos lá. A questão do 159, parágrafo 4º. Fala o 159, parágrafo 4º, daquela figura de, na extorsão mediante sequestro, o crime, quando tiver sido praticado por bando ou quadrilha, porque naquela época o artigo 288 ainda era bando ou quadrilha, não é? E que prestam ali informações que acabam, muito obrigada, meu amor, que acabam possibilitando que se liberte a vítima. Então, o 159, ele diz assim, olha só, parágrafo 4º que foi incluído pela Lei 8.072. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente... Desculpe. Eu falei eu tava falando a outra, hein? Oh, meu Deus do céu. Não, 159, parágrafo 4º. Não é o que fala de bando ou quadrilha, não. Desculpe. Igual aqui. 159, parágrafo 4º. Só tira essa parte aí. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Tá? Vamos lá. Então, a questão, ela vai dizer assim. Ela fala assim, ó. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Não exige que seja, com a redação aqui de uma lei de 96, não precisa ser por bando, não precisa ser por quadrilha, né? Porque a redação original tinha sido dada pela lei dos crimes hediondos, tá? Mas mesmo que fosse, nós não temos mais essa nomenclatura no Código Penal. Então, vamos lá. Nesse caso, por que a questão estava... Vamos verificar o que ele cobrou da questão de número 37. Ele diz, diante da hediondez do crime e salvar a vida da gestante, o parágrafo 4º da gestante, não, gente, da vítima, tô com mania de gestante na minha cabeça, e salvar a vida da vítima, o parágrafo 4º do artigo 159 prevê a possibilidade da delação premiada. Neste sentido, qual é a resposta correta? Para desfrutar do benefício da delação premiada, o sujeito não pode ser autor do delito, devendo figurar como mero partícipe. Errado. A lei fala que qualquer concorrente, basta que o crime tenha sido praticado em concurso. Qualquer concorrente, coautor ou partícipe, poderá fazê-lo. Então tá errado. A delação de que trata o parágrafo 4º do 159, obrigada, meu bem, do Código Penal, pode ser realizada em crime de extorsão mediante sequestro praticado por uma só pessoa. Não pode, porque tem que ser crime praticado em concurso de pessoas. Então não pode ser por uma só pessoa. A delação premiada prevista no artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal, funciona como causa atenuante genérica da pena com aplicação cogente. Não. Isso não é causa, não, isso não é circunstância atenuante genérica. Isso é uma causa de diminuição de pena a ser considerada na terceira fase de aplicação da pena.
A diminuição de pena para o delator fica a cargo da discricionariedade do julgador, não sendo ele obrigado a aplicá-la. Em absoluto. Em absoluto. Obrigada, meu bem, pelo seu carinho. Em absoluto. Se o réu delator prestou uma delação eficaz, levando aqui a libertação do sequestrado, facilitando a libertação do sequestrado, um juiz terá que aplicar a diminuição. Agora, quando diz aqui, terá a sua pena aplicada. Não é o juiz querer ou não querer aplicar. O juiz é obrigado a aplicar. É direito subjetivo do delator que se aplique a diminuição. O que o juiz vai poder fazer é se movimentar entre os limites mínimos e máximos de diminuição. Ok? Agora vamos lá. A informação dada em delação deve levar à facilitação da liberdade da vítima, sendo desnecessária a prisão dos demais envolvidos. Verdade, porque a lei não exige a prisão dos demais envolvidos. Vamos então fazer agora a última questão da live de hoje. Vamos fazer a última questão da live de hoje e vamos falar da questão referente aqui às penas. Vamos então falar sobre penas. A resposta correta foi a letra A. A resposta correta foi a letra A. Querido, por Deus, eu não sei onde você encontra as questões. Ô, Rodolfo, obrigada. Eu não sei onde você encontra as questões, sabe, meu amor? Eu tanto tive algum problema em responder, porque olha como é que eu fiquei com as questões, ó. Eu tive que tirar uma porção de cópia, um pedacinho de uma, um pedacinho de outra, sabe? Então, vamos lá fazer a questão de número 38. A questão de número 38 fala assim: as penas restritivas de direito são consideradas penas autônomas, vamos marcar correta, né? São consideradas penas autônomas de caráter substitutivo, podendo ser aplicadas para crimes culposos, independente da quantidade de pena privativa de liberdade fixada, se presentes os demais requisitos legais. Verdade. Quando se trata de crimes dolosos, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito para a pena aplicada em até 4 anos. Só que aqui, eu não tô 17 também? Vou ver depois. Só que aqui, olha o que acontece. Se o crime é culposo, 4 anos é para os crimes dolosos. Pena até... Bia Abraão, um beijo em você, meu coração. Que Nosso Senhor te proteja, minha Bia. Linda do coração. Vamos lá. Então aqui, se o crime é doloso, é a substituição para a pena aplicada em até 4. Mas se o crime é culposo, eu não tenho essa fixação de um limite máximo de pena aplicada, tá? A pena de multa aplicada e dosada ao livre-arbítrio do julgador, para, gente, já era para marcar que tá errado na glória do Senhor. Já era para pegar e para dar errado. Como é que pena aplicada e dosada ao livre-arbítrio do julgador? Para! Pô, se fosse assim, eu fosse juiz, o cara é flamenguista, multa máxima. Já pensou? Não, ele é flamenguista, professora, mas ele é Império Serrano. Bota pela metade. Porque flamenguista e mangueirense, bota em dobro a máxima. Já pensou se fosse assim, ao livre-arbítrio? Tem condições. Mas o cara é vascaíno e é Império Serrano. Não dá nem multa que ele não merece multas. Já pensou que coisa ridícula? Não tem o menor sentido isso, gente. Então já era pra cortar logo a questão. Não tem nada pra flamenguista e mangueirense. Para tudo. Esse aqui de casa, pra me contrariar, ele é tudo que eu não sou. Vou te dar uma multa grande, né? Aumentada. Vou botar no dobro. Tá certo? Então, o que acontece? Nesse caso, eu não posso ter pena aplicada ao livre-arbítrio do julgador. Não posso, sabe? Tá? Não é possível isso. Agora vamos lá. Já tá errada. Aí a letra C fala assim: a detração penal é instituto jurídico relacionado com a aplicação da pena de observação obrigatória na sentença, consistindo na redução de 1 dia de prisão para cada dia de trabalho. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho maravilhoso o livro do Busato. Acho maravilhoso. E eu mostrei para vocês várias vezes que em provas do Sul ele cai, quando eu corrigi a prova do Paraná, não é? Acho maravilhoso. A gente só tem que tomar cuidado porque não são todos os estados que requerem aquilo que tá ali. Mas é maravilhoso. Tá bom, meu amor? Então vamos lá.
Então, não tem nada a ver detração penal. Detração penal é aquilo que está no artigo 42. Você computar no tempo da pena, no tempo da prisão provisória. Não tem nada a ver com dia de pena, com dia de trabalho. 3 dias de trabalho menos 1 dia de pena, isso é remissão. Artigo 126 da Lei de Execuções Penais. A pena privativa de liberdade aplicada ao crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça é suscetível de substituição por pena restritiva de direitos? Ô, gente, se nem um crime que não é hediondo, praticado com violência ou grave ameaça, pode admitir a substituição por pena restritiva de direitos, como é que o hediondo admitiria? Na glória do Senhor, totalmente errado isso aqui. E letra E, porque que está errado? A pena privativa de liberdade e detenção poderá ser iniciada em regime... A pena privativa de liberdade e detenção poderá ser iniciada em regime prisional mais severo, mesmo que inferior a 8 anos, se o julgador entender sua necessidade de reprovação. É nunca. Detenção nunca pode... Olha só. Detenção não pode ser iniciada em regime fechado. Tá certo? Não pode no regime mais severo. Joinha? Isso aqui também era para te enganar. Lembrar. Pena de detenção cumprida em regime inicial, semiaberto ou aberto. Pena de reclusão, regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto. Tá? Então, detenção inicial. Inicial, hein? Hein, querido? Leiloca. Inicial, detenção, semiaberto ou aberto. Reclusão, fechado, semiaberto ou aberto. E quais são ali os requisitos? Olhar para o 33, parágrafo 2º. Até 4 anos não reincidente, pode ficar no aberto. Além de 4 até 8, não reincidente, pode ficar no semiaberto. Após 8 anos, inicia no regime fechado, independente se é reincidente ou não. Não, meu amor, preste atenção. Detenção 33 caput do Código Penal é sempre iniciada em regime aberto ou semi-aberto. Tá bom, meu amor? Então, cuidado com isso, por favor. E após 8, fechado. Joia? Bem, então, queridos, aqui nós terminamos a correção da nossa prova. Alguém falou aí da questão de número 17, mas eu não estou aqui localizando. Eu acho que eu fiz a questão de número 17. Não fiz não, gente? A questão de número 17? Eu acho que eu fiz na outra live, porque eu não estou aqui achando a questão de número 17. Qual era a de número 17? Escreve aí pra mim, pra eu poder lembrar. Tá aqui um monte de papel, não tô achando não, galerinha. Não, qual foi a que eu fiz? Qual foi a que eu fiz? A única que eu fiz e que eu falei que podia ser um gabarito ou outro foi a de número 19. Eu não fiz a de crime continuado. Ah, a de número 17 é dos crimes sexuais. Não foi essa não. A única que eu fiz, que eu falei pra vocês, não foi? Não, então, essa que eu disse que era meu amor, Cláudio, era aquela do benefício, que quando eu fiz, eu disse que podia ser uma ou outra. A gente discutiu isso aqui. Essa é a de 19. A 17, você tá fazendo confusão, meu amigo Cláudio querido, meu xará. A 17, meu preto, não é isso, meu amor. A 17 é aquela dos crimes sexuais. Eu tô sem ela aqui, mas eu acho que eu lembro. Vê se não era... a questão de número 17 era aquela questão que falava do professor, não é? Isso, dos estupros das crianças, né? Caramba, mas eu não tô com a questão aqui, eu não tô lembrando direito dessa questão não, tá? Essa questão aqui era uma que o professor fazia com várias crianças a pretexto de corrigir as questões de prova, não é? Não era isso, gente? O professor pegou crianças diferentes, mas eu não lembro como era o desenvolvimento da questão. Eu lembro que... Eu não lembro direito dessa questão. Aí eu vou ficar devendo essa pra vocês. Puxa vida, me perdoem, mas eu não tô com ela aqui. Eu não tinha notado que eu não tinha feito aqui. Pra mim aqui eram 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37. A 17 eu não botei, eu não tô com a questão aqui. Né? Agora, uma coisa é certa, tá? Eu lembro que eu falava alguma coisa da jurisprudência do STJ. E eu lembro, e se a gente olhar a jurisprudência
do STJ. Se você tiver, meu amor, manda depois isso pra mim. Eu abro uma live e faço essa questão. Eu só sei te dizer que se a gente abrir aquela jurisprudência em tese do STJ, a gente vai verificar que o STJ, ele exige, não é, a continuidade delitiva sobre o aspecto objetivo e subjetivo, né? Que nós temos essa dúvida, essa contradição. Só que também, isso aí, algumas decisões do STJ, as mais recentes nesse sentido, está lá na jurisprudência em tese, mas eu não lembro da questão, eu não lembro especificamente como foi o desenvolver da questão, tá? Eu prometo pra vocês aí que eu pego, seria muito fácil, chegaria aqui agora, se eu tivesse a questão, a gente até ter o gabarito da prova, mas eu gosto de comentar, e eu não lembro dos detalhes, eu não tenho, gente. Eu tenho aqui, só as que eu não tinha feito, e uma outra que eu tinha do benefício que eu tinha deixado guardada. Tá bom, queridos? Então, um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu tô fazendo de tudo pra lembrar, mas eu não tô conseguindo lembrar dos detalhes da questão. Se era a mesma vítima, se era vítima diferente. Eu não lembro se tinha emprego de violência, se não tinha, né? Se não tinha emprego de violência, tá, gente? Uma coisa é certa. Se não havia emprego de violência, se foi estupro de vulnerável sem emprego de violência, se caísse alguma assertiva dizendo que era aquela continuidade específica do parágrafo, estaria errado. Porque ali você tem que interpretar restritivamente. Havia ameaça? Tá vendo? Eu não lembro da questão. Eu não lembro. Eu vou fazer isso. Vou secar o Flamengo agora e prometo que depois eu pego essa questão pra gente resolver. Tá bom? Isso! Vai estar comigo aí no Iuris, aí no dia 16 de setembro. E galera, presta atenção. Um beijo muito grande. Grazi, um beijo enorme. Olha só. Devo dizer pra vocês o seguinte, amores do coração, que no dia 16 de setembro eu vou estar aí no Iuris, aí em Fortaleza, na primeira aula, na aula presencial do Portal F3, e que agora, no dia 26, eu tô em São Paulo, hein? Sábado agora, estarei em São Paulo, lá no curso federal, lá na Avenida Paulista. Se você é aí de São Paulo, passe lá pra gente fazer um sábado de direito penal, tá certo? É um aulão beneficente, apenas com 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Então, você é uma querida, minha linda do coração. Manda um beijo pra todo mundo. Manda um beijo pra tua filhota linda, que tava linda dançando maracatu. Tá bom? Lindo, lindo, lindo. Era maracatu? Não era maracatu, não. O que era, meu Deus? Eu vou lembrar já. Não era maracatu. Eu vou lembrar já qual era a dança que eu lembro. Carimbó! Carimbó! Isso. É isso aí. Verdade, eu lembro da foto. Ela tava lindíssima. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Que Deus ilumine, abençoe Rodolfo. Muito obrigada, querido. Você não sabe como eu fico feliz com isso, tá? Que Deus abençoe você, Rodolfo, sua família, a família da Grazi, a família de todo mundo aqui, do Marcelo, de todo mundo que estava aqui assistindo a live. Que nosso Senhor proteja vocês, tá bom? Um beijo e até uma próxima live aqui pelo Periscope, tá? Eu vejo a possibilidade, eu digo que aquela questão de número 19, ela dependendo da interpretação, não é homicídio. Quem botou homicídio já era, tá errado. Mas com relação à qualificadora, tá? Um beijo, um beijo, um beijo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Tchau, gente.